Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar a correção da nossa lista de revisão do segundo bimestre. Pedi a vocês na semana passada que resolvessem ao menos até a questão 20 da nossa lista, né? Então hoje nós já vamos começar aí a correção da nossa lista de revisão, tá bom? Agora vocês vão concluir aí a resolução dessas atividades, dessas questões, e é o período de estudar para as avaliações, né? Se você tem alguma outra tarefa aí atrasada, né? Veja, verifique e mande para o e-mail, tá bom? Da professora maxnayara@yahoo.com. E qualquer dúvida que você tiver aí a respeito da correção da lista, a respeito dos conteúdos, não deixe de entrar em contato comigo, tá bom? Estou disponível das 7 às 11 aqui no plantão de dúvidas pelo WhatsApp. A lista foi enviada para vocês lá no grupo, tá bom? Então, quem quiser imprimir, responder na lista, pode. Também está disponível lá na escola, tá bom? Para vocês pegarem a cópia física dela. E agora nós já vamos fazer a correção das atividades. Você deve enviar aí essas questões respondidas antes de fazer a correção, tá bom? Pegue o livro de vocês, pesquisem aí as informações, né? Busquem estudar, pegar outras fontes, outros livros, sites mesmo, outras videoaulas, mas busque compreender cada conteúdo que está sendo trabalhado e cobrado aqui na lista, tá bom? Porque vai cair na prova, nas avaliações que vocês vão fazer aí, né, a partir da próxima semana, salvo engano, tá? Fique atento também às datas que forem publicadas lá nos horários de prova, tá bom? Horário de avaliação, enfim. Fique atento aí a essas datas. Então vamos lá, pessoal, lista de revisão do segundo bimestre. Na primeira questão aqui, nós temos uma tirinha, né? Vamos fazer aí a leitura dessa tirinha. Leia a tirinha a seguir. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Não, acho que podemos fazer o que bem entendermos com nossas vidas. Não é o que o papai e a mamãe me dizem. Veja só, nós temos uma tirinha aí e nós estamos trabalhando. Um dos conteúdos que está sendo trabalhado por nós aí neste bimestre é vozes verbais, né? E aí nós vamos trabalhar aqui nessa questão, vozes verbais. Nós temos aí 3 vozes verbais, né? O modo como o sujeito se relaciona ali com o verbo, né? A ação verbal recai ou não sobre o sujeito? O sujeito realiza a ação ou não? Né? Ou ambas as situações. Primeiro, nós temos a voz ativa, né? Voz passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito realiza a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. E aí nós temos o agente da passiva como aquele que realiza, né? E a voz reflexiva, o sujeito tanto realiza quanto recebe a ação verbal. A ação ali do verbo. Vamos lá. Agora responda. Qual ou quais vozes verbais temos presente aí no primeiro quadrinho, né? Qual voz verbal está presente no primeiro quadrinho? Vamos colocar aqui, né, o está ou estão presentes, né, aí no primeiro quadrinho. Nós temos, veja só, você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Veja só, nossos destinos são controlados pelas estrelas. Nós temos o agente da passiva, ó, pelas estrelas, o verbo ser mais o particípio e o sujeito aqui que recebe a ação. Nossos destinos, que é o sujeito, vai receber a ação verbal, ou seja, ser controlado por algo ou alguém, que são as estrelas. Então, nós temos a voz passiva. Nossos destinos são controlados pelas estrelas. E qual voz passiva é? A voz passiva analítica, né? Vamos colocar aqui analítica. Segunda questão, vamos lá. Colocando-se na voz ativa a frase: as regras foram ensinadas pelo professor, teremos. É para passar para a voz ativa, ou seja, ele está na voz passiva.
as regras foram ensinadas. Nós temos o verbo ser no passado, mais o particípio ensinadas, e o agente da passiva, pelo professor. Professor. Veja só, na voz passiva, quem vai realizar a ação é o agente da passiva. Na voz ativa é o sujeito. Então, nós temos que pegar o agente da passiva e transformá-lo em sujeito, né? Então, fica como? O professor ensinou as regras. Veja só, mais uma vez, o professor ensinou as regras. Não esqueça aí do tempo, né? Foram ensinadas é passado, o verbo tem que ficar também no passado, ok? Aí nós temos aqui, as regras pelo professor foram ensinadas. Nós temos ali a mesma voz, a voz passiva. Porém, o agente está deslocado, né? O agente da passiva está deslocado. Pelo professor, as regras foram ensinadas. Também da mesma forma, a voz passiva ainda, só o agente que foi deslocado. Aqui a C é o nosso gabarito. E foram ensinadas pelo professor as regras. Também há só o deslocamento aí das partes da nossa oração. Terceira questão. Indique a oração que não está na voz ativa. Veja só, comeram toda a salada. Veja só, se nós colocarmos ali, né, o sujeito ali, ele é desinicial, né, mas se nós colocarmos o sujeito, eles comeram toda a salada. Veja, eles, ou o sujeito desinicial ali, que está presente, né, na desinência do verbo, realiza a ação. Eles comeram toda a salada. Então, é voz ativa. Agora, quando nós passamos aqui, comeu-se toda a salada. Toda a salada foi comida. Nós temos aqui a voz passiva. Nós temos a voz passiva sintética. Para nós sabermos, né, para ficar mais fácil, nós passamos para a analítica, como eu fiz, né? Toda a salada foi comida. Veja, nós temos ali o verbo ser, né, mais o particípio. Então, aqui na B é voz passiva. Se é voz passiva, não é voz ativa. Então, é a nossa resposta, tá? C, comeram tudo. Eles comeram tudo. Ele comeu toda a salada. Temos aí também o sujeito que realiza a ação, tanto na A, C e D. Todos são voz ativa. Apenas a B, que nós temos a voz passiva sintética. 4. Analise a expressão por todos era apedrejado e marque. O termo grifado é por todos. Veja só, nós temos o por, que vai introduzir o que mesmo que nós vimos há pouco e nós estamos vendo aí nas nossas aulas? O agente da passiva, né? Veja, por todos era apedrejado. Nós temos aqui o verbo ser, nós temos o particípio e o agente da voz passiva. É quem realiza a ação na voz passiva, né? Então, o por todos é o agente da passiva, aquele que age ali na voz passiva. 5ª questão. Assinale a alternativa que contém voz passiva. A voz passiva é aquela em que o sujeito vai receber a ação, né? E aí nós temos a voz passiva analítica e a sintética. E aí nós temos que relembrar aí, né, quais são essas formas. A voz passiva analítica é aquela em que nós temos o sujeito, que vai sofrer a ação verbal, vai receber a ação. E aí nós temos o verbo ser mais particípio e o agente da passiva, né? A forma mais tranquila de encontrar aí a voz passiva. E nós temos a voz passiva sintética, aquela que recebe aí o pronome apassivador, né? A partícula apassivadora. Veja só, tínhamos apresentado diversas opções. Nós tínhamos apresentado diversas opções. Nós temos um sujeito que vai realizar a ação, certo? Então, é voz ativa e não voz passiva.
Veja só, aqui nós temos a B, dorme-se bem naquele hotel, e C, precisa-se de gerente de vendas. A B e a C, nós temos a presença do se. Recordamos aí da voz passiva sintética, né? Mas nós temos que tomar um cuidado. Nós vimos diversas funções de se, né? Se pode ser um pronome apassivador? Pode, mas ele pode ser também indeterminador do sujeito, né? Veja, dorme-se bem naquele hotel. Primeiro que nós não conseguimos passar aí para a voz passiva analítica, né? E o se aqui é índice de indeterminação do sujeito, né? O índice indeterminador do sujeito. Nós temos sujeitos indeterminados, tanto em B quanto em C, ok? Então, não é voz passiva. D, o boato foi difundido por todos. Agora aqui nós temos o verbo ser no passado, nós temos o particípio, nós temos também, ó, o agente da passiva, né, o por, e quem vai realizar a ação, né? O boato, ele foi difundido, ou seja, ele recebe a ação verbal. Alguém realizou aquela ação, não foi o sujeito, o boato. Quem realizou a ação? A ação, o agente da passiva, por todos. Então, o boato foi difundido por todos, é a nossa oração na voz passiva. 6. Transpondo para a voz ativa a oração os sócios foram convocados pelo presidente, obtém-se a forma verbal. Como nós passamos a voz passiva para a ativa? Pegando o agente da passiva e transformando em sujeito, né? Os sócios foram convocados pelo presidente, o presidente convocou os sócios. Nós temos que tomar cuidado também aí na questão do tempo verbal, né? Mas é convocou. B, o presidente convocou, não é convocaram, porque é no singular, né? O presidente foi convocado? Não. O presidente havia sido convocado? Também não, ele convocou, ele tem que agir, realizar a ação na voz ativa, né? Portanto, é a letra B de bola. 7ª questão. Leia a tirinha a seguir e responda. Escada do sucesso. O N diz que tem medo de altura. Em medo de altura, a expressão em destaque completa o sentido da palavra medo e é essencial para o sentido da frase. Logo é. Veja só, nós trabalhamos semana passada, começamos a trabalhar o complemento nominal. Assim como alguns verbos precisam de complemento, alguns nomes também precisam, e aí nós temos o complemento nominal. Medo é um substantivo abstrato e nós vimos que os substantivos abstratos, eles possuem complementos nominais, né, em algumas situações. Aqui, por exemplo, nós temos exatamente um complemento nominal de altura, né? Não é qualquer medo, é um medo de altura, está completando ali o sentido do nome medo, certo? Então, veja só, logo é complemento nominal letra B, tá? Veja, o Erne diz que tem medo. Medo de quê? De altura. 8. Aqui nós vamos tratar de palavras homônimas, né? Nós vimos que algumas palavras, elas possuem a mesma estrutura, né? Seja na escrita, seja na pronúncia, e os significados são distintos, né? Nós temos as palavras homófonas, que possuem o mesmo som, a mesma pronúncia, e as homógrafas, que são escritas da mesma forma. Porém, a pronúncia é diferente, né? Veja só, aqui nós temos que completar, né, com extrato ou cheque. E aí, veja só, o som, a pronúncia é a mesma, extrato, extrato. Então, são palavras homófonas, mas a escrita é diferente, ó. Aqui extrato com X, aqui extrato com S, aqui cheque com CH, aqui cheque com X. Então, vamos lá, nós devemos encaixar aí
as palavras com o seu sentido coerente, né? Qualquer dúvida, pesquise no dicionário, tá bom? O dicionário é nosso amigo aí quando estamos trabalhando homônimos, tá? Veja só, o extrato da conta bancária é por si só insuficiente para cobrir o cheque. Nós devemos colocar aqui o extrato com X, né? Extrato, é esse extrato com X aqui que nós tiramos lá na conta, né? Extrato com S está voltado aí para extrato social, né? Tem a ver com camada social. Aqui, o cheque é o cheque com CH, ok? É esse cheque que nós utilizamos lá, né? Para passar valores, né? Quando estamos trabalhando aí com moeda de troca, valores, né? Dinheiro. Então, é a letra C, extrato com X e cheque com CH. O extrato, vamos colocar lá, o extrato com X, ele da conta bancária por si só insuficiente para cobrir o cheque. Cheque aqui com CH, ok? Bora para a próxima questão. 8, o gabarito é C. 9. Na oração, disse que o mundo vai acabar em chamas, é correto afirmar que a palavra se. Veja só, disse que o mundo vai acabar em chamas. Nós vimos que se tem algumas funções, né? Pode ser pronome apassivador, pode ser índice de indeterminação do sujeito, pode ser também pronome reflexivo, né? Enfim, qual é a função do se ali? Quando você faz a leitura, disse que o mundo vai acabar em chamas, você sabe quem diz que o mundo vai acabar em chamas? Não, nós temos ali um índice de indeterminação do sujeito, né? Ou o pronome, né? Que tem a função de indeterminar o sujeito. O se ali, a função dele, né? O se é função, é sinal de sujeito indeterminado, né? A presença dele ali indica que o sujeito é indeterminado, né? Não sabemos quem diz isso. Aí nós temos as opções, é partícula passivadora? Não. É partícula expletiva, aquela que vem dar ênfase? Não. É adjunto adverbial? Não. É sinal de sujeito indeterminado. Letra C. 10. Destroem-se em minutos, feitos montes de leivas, antigas roças penosamente cultivadas. Agora, a partícula se é o quê? Destroem-se em minutos antigas roças penosamente cultivadas. Será que nós conseguimos passar para a voz passiva analítica, para nós vermos se é a voz passiva sintética ali? Destrói-se em minutos antigas roças. Antigas roças são destruídas em minutos. Veja só, conseguimos. Então, se aqui é partícula apassivadora, letra B. Não é objeto indireto, não é sinal de sujeito indeterminado, nem é sujeito. É partícula apassivadora. Nós temos ali a presença da voz passiva. 11. Assinale o item em que o termo destacado é complemento nominal. Veja só, nós temos a invenção da imprensa abriu novos horizontes ao homem. B, todos nós estamos confiantes em tua vitória. C, algumas pessoas foram hostis com a polícia. D, a obediência às leis é um imperativo social. Invenção é um substantivo abstrato, porque vem de verbo, né? E a invenção é o nome ali de uma ação, né? Inventar, vem de o verbo inventar, né? A invenção. E aí nós temos o complemento, né? A invenção do quê? Da imprensa abriu novos horizontes ao homem. Portanto, a opção em que nós temos um complemento nominal é a letra A, certo? Vamos agora para a 12ª questão.
Vamos voltar aqui um pouco. A pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá apenas a bula, que contém explicações destinadas ao paciente. O termo grifado exerce a função de... Veja só, ao paciente está complementando o sentido aí de alguma palavra. Mas aí nós temos que observar que palavra é essa, né? Vamos fazer novamente a leitura. A pessoa que comprar um medicamento na farmácia receberá apenas a bula, que contém explicações destinadas. Veja só, explicações destinadas. Destinadas é o quê? É verbo. Destinadas a quem? Aí nós precisamos de um complemento. O a é o que? Preposição. Portanto, nós temos ali um verbo transitivo indireto que pede um objeto indireto. Ao paciente é o nosso objeto indireto, certo? Letra B de bola. Não é complemento nominal, porque completa ali o sentido de um verbo e não de um nome. Não é predicativo nem agente da passiva. 13. Complete. Na voz, temos o sujeito como agente e autor da ação. Qual é a voz verbal em que o sujeito age? Ele é agente e autor da ação. Na voz ativa. Na voz ativa, o sujeito ele realiza a ação. Ok? Vamos aqui. A. Construa 5 exemplos de orações nesta voz, na voz ativa. Tenho aqui alguns exemplos, tá bom? Não quero que vocês copiem, eu quero que vocês criem aí orações na voz ativa, tá bom? Então, são apenas exemplos aqui. Veja só. Pedro rasgou a carta que recebeu de Ana. Pedro realizou a ação e Pedro é o sujeito, é o termo ali que determina a flexão verbal do verbo presente na oração. Os alunos fizeram as atividades no prazo determinado. Veja só, os alunos é o sujeito e ele realiza a ação. Fizeram as atividades. Determina a flexão verbal e é agente, autor da ação. Voz ativa. Maria comprou uma casa em Copacabana. Maria comprou, ela é agente da ação e ele é sujeito, portanto é voz ativa. Henrique alugou um carro para trabalhar. Henrique é o sujeito e ele realiza a ação, né? Indicada no verbo ali, o alugar, né? Henrique alugou um carro para trabalhar. Bruno buscou as roupas na casa de José. Bruno é o sujeito, ele realiza a ação. Bruno buscou as roupas na casa de José. 14. Complete. A voz é aquela que em que o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Veja só, o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Nós temos já aí a presença da voz reflexiva, né? Então, já colocamos aqui, a voz reflexiva é aquela em que o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. É formada pelo verbo principal empregado com o pronome reflexivo, tá bom? Nós temos a presença do pronome reflexivo na voz reflexiva. A. Construa 5 exemplos de orações nesta voz. Mais uma vez, eu quero que vocês criem, tá bom? Não vamos ficar copiando, não, porque senão nós não vamos atingir o objetivo de realmente aprender e conseguir construir orações utilizando aí a voz reflexiva, tá? Vamos lá. Exemplos aqui. João cortou-se com o papel. O sujeito, que é o João, vai tanto realizar quanto receber a ação, vai sofrer a ação verbal aí. Maria e José apaixonaram-se na infância. Veja, nós temos aí uma ação recíproca, né? A voz reflexiva também ela pode ser chamada de voz recíproca justamente por isso, né? Ambos se apaixonaram. Luana olhou-se no espelho. Veja só, nós temos aí a presença mais uma vez da voz reflexiva. O sujeito tanto realiza quanto recebe a ação. Tanto olhou quanto foi olhada, né? Por ela. Os jovens agrediram-se durante a festa. Mais um exemplo aí de reciprocidade, né? Voz reflexiva.
Carla machucou-se. Veja, ela realizou e sofreu a ação. 15. Complete. Na voz, só sobrou a voz passiva, né? O sujeito recebe a ação, ou seja, paciente, voz passiva. Na voz passiva, o sujeito vai receber a ação. A. Construa 5 orações com essa voz. E aí vocês podem colocar aí tanto na forma analítica quanto na sintética, tá bom? A seleção brasileira foi aplaudida pelos torcedores. Aqui nós temos um exemplo de voz passiva analítica. O papel foi cortado por João, mais um exemplo de voz passiva analítica. O peixe foi fisgado pelo anzol. Mais uma vez, voz passiva analítica. Agora, pintam-se casas, vendem-se frutas. Aqui nós temos a voz passiva sintética, né? Casas são pintadas e frutas são vendidas. Nós passamos para a voz passiva analítica para nós termos certeza ali se é voz passiva, tá? 16. O que é agente da passiva? Nós sabemos que na voz passiva o sujeito ele não vai realizar a ação, mas vai ter alguém que vai realizar, e é justamente o agente da passiva, tá? É o termo da oração que na voz passiva indica o ser que pratica a ação. Esse termo é normalmente introduzido pela preposição por ou pelos, pelas, pelo. Ok? Então, agente da passiva é o ser que pratica a ação na voz passiva. 17. Identifique, sublinhe ou circule o agente da passiva nas frases a seguir. Veja só, nós temos aqui de A a D voz passiva analítica. Então, é tranquilo para identificar aí a voz, o agente da passiva, né? Vamos lá. Sou um caramujo que é protegido pela concha do medo. Veja só, o caramujo, né? Um caramujo é o sujeito que vai receber a ação. E quem vai agir? Quem vai realizar essa ação? Pela concha do medo. O agente da passiva, ele tem a presença aí, né, do pela. Então, pela concha do medo é o meu agente da passiva da oração da letra A. B. A maçã envenenada foi mordida por Branca de Neve. Veja só, Branca de Neve que mordeu, ela que realizou a ação. Portanto, por Branca de Neve é o nosso agente da passiva. C. As palavras mágicas foram pronunciadas por Alibaba. E quais são as palavras mágicas, hein? Nós trabalhamos aí esse conto lá no projeto recontado por Ruth, né? Abra-te, Sésamo, né? Alibaba, ele pronunciou, ele que realizou a ação. Então, por Alibaba é o agente da passiva, ok? O sujeito aqui, as palavras mágicas vão sofrer a ação, né? Alguém vai realizar esta ação que é o nosso agente da passiva. D. O Capitão Gancho foi derrotado por Peter Pan. Veja, por Peter Pan é o nosso agente da passiva, né? Quem realiza a ação de derrotar, né? Se passarmos aí para a voz ativa, por Peter Pan tem que virar o quê? Sujeito, né? Peter Pan derrotou o Capitão Gancho. Se passarmos aqui, né, a C para a voz ativa, Alibaba pronunciou as palavras mágicas. Branca de Neve mordeu a maçã envenenada. A concha do medo protege o caramujo. Veja só, então, aí nós temos o termo que realiza a ação. Na voz passiva, é o agente da passiva. 18. Quais são as duas formas que a voz passiva possui? Nós temos a voz passiva analítica e a sintética, né? A voz passiva analítica é formada pelo verbo auxiliar ser seguido de um verbo no particípio.
Então, verbo ser mais particípio. Nessa voz, o sujeito é paciente e o agente da passiva pode ou não aparecer. E quando ele aparece, nós temos aí ele introduzido pelo por, né? Por, pelo, pelas, pela. A voz passiva sintética, por sua vez, ela é formada por um verbo transitivo direto na terceira pessoa, acompanhado do pronome apassivador se e do sujeito paciente. O sujeito sempre vem depois do verbo. O agente da passiva nunca aparece e o verbo sempre concorda com o sujeito. Então, veja só, o verbo, ele vai estar aqui, ele vai ser, né, transitivo direto na terceira pessoa e o sujeito vai estar depois do verbo, né? Como nós podemos observar aí em diversos exemplos que foram trabalhados aí nas questões anteriores, né? Vamos aqui para a questão 19 e nela nós vamos trabalhar o que? Paronímia, palavras parônimas. Vocês recordam aí desse conceito que foi trabalhado por nós? Veja só, sobre o fenômeno da paronímia, são aquelas palavras que são parecidas, né? Não são iguais. Não são como as palavras homônimas, em que nós temos ou a grafia ou a pronúncia igual. A paronímia, quando tratamos dela, são palavras parecidas, certo? Sobre esse fenômeno, né, chamado de paronímia, é correto afirmar o quê? As palavras parônimas dão ideia de um todo do qual se originam várias partes ou ramificações. Por exemplo, a palavra religião é um todo ao qual estão ligados todos os tipos de religião. Nós não vimos esse conceito ainda, né? Nós vamos trabalhar logo. Quando falamos aí do todo ou partes, né, de palavras que se encaixam no todo, aí nós estamos trabalhando aí com hiperônimos e hipônimos, mas ainda não vimos isso. Estamos em palavras parônimas ou parônimos, paronímia. B. Chamamos de paronímia a propriedade de uma palavra ou expressão que apresenta vários sentidos além do seu original. As palavras parônimas guardam uma relação de sentido entre si, o que as diferencia das palavras homônimas. Peraí, palavra com vários sentidos. Nós teríamos aí o que? Uma palavra polissêmica. Nós vimos polissemia no bimestre passado, né? Então, não é paronímia, polissemia. C. Chamamos de parônimas as palavras que apresentam a mesma estrutura fonológica. Opa, aí nós já vimos que não é, porque as palavras parônimas nós temos estruturas parecidas, mas não iguais, não as mesmas. Aí já são palavras homônimas, né? Chamamos de parônimas as palavras que apresentam a mesma estrutura fonológica, não, os mesmos fonemas, a mesma acentuação e ainda assim apresentam significados completamente divergentes. Não, aí nós teríamos as palavras homófonas, né? Palavras homônimas. D. A paronímia é um tipo de alteração semântica que ocorre quando há palavras parecidas em sua estrutura fonológica, ou seja, em sua pronúncia e escrita, mas diferentes quanto à significação. Agora sim, nós temos palavras parecidas, então são palavras parônimas. Isso sim é paronímia, tá bom? Letra D, a única que restou aí, né? E por fim, aqui tem o conceito correto sobre paronímia. 20. Explique o que é complemento nominal. Veja só, se nós pegarmos, né, o conceito do livro de vocês, da gramática, e acrescentar também outras informações, né? Vocês podem colocar aí o sentido mais completo possível a respeito do complemento nominal e de tudo que é abordado aí na revisão, tá bom? De forma que você compreenda aí todos os sentidos possíveis, todas as informações necessárias para a compreensão de vocês a respeito do tema, do assunto. Aqui nós temos, é o termo da oração que completa o sentido de um nome.
E o nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, né? E é sempre introduzido por uma preposição. É um conceito possível? É um conceito possível e correto aí para complemento nominal. Você pode colocar um conceito mais completo? Pode, sem problemas também, tá bom? E nós vamos ficando por aqui, né, para a primeira parte aí da correção das questões da lista de revisão do segundo bimestre. Então, fique ligado aí nessas aulas de revisão, não perca a correção da lista, as aulas que estão sendo encaminhadas para vocês também com explicações, com teoria. Não deixe para estudar em cima da hora, certo? Nós já estamos chegando quase aí próximos às revisões, às avaliações, né? Nas revisões nós já estamos bem próximo aí das avaliações. Não deixe para estudar no último momento, tá? Aproveite esse momento de revisão, veja aí, atualize as suas atividades que possam estar atrasadas, não deixe as atividades de vocês atrasarem, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida eu estou disponível no plantão das 7 às 11, não deixe de participar. E o e-mail para o envio das atividades é maxnayara@yahoo.com. A lista de revisão, ela também tem que ser fotografada e encaminhada, tá bom? Antes de vocês pegarem gabarito, antes de vocês corrigirem as questões, certo? Estou aguardando a participação de vocês no plantão, no envio das atividades também, e me coloco aí à disposição para ajudá-los no plantão das 7 às 11. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana, bons estudos e até a próxima aula.